Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que vão assistir essa aula em algum momento, tá? Estamos aqui para mais uma aula sobre a história do Ceará, visando o concurso do Instituto Federal do Ceará, tá? Só lembrando a vocês que essa semana é de reta final, a partir de quarta-feira, iniciarão os nossos aulões, quarta, quinta e sexta. Então, legislação, quarta e quinta, iremos ver a parte de legislação, e na sexta-feira iremos ver a parte de português, tá? Para a OCP, para o IFCE, beleza? Quem tiver interesse aí, entre em contato. O contato vocês já conhecem, quem não conhece, Dan Souza Prof no Instagram, ou então no número que está aí, né, que vai aparecer aí para vocês, beleza? Acredito que no material também apareça esse número. Se não aparecer, é 819-8892-9859, tá bom? Então, sem mais delongas, espero que vocês acessem, né, o nosso material. Lembrando para a galera que assinou o curso de História, todos os materiais estão sendo disponibilizados no Drive, tá? O pessoal que assinou o curso completo do IFCE, né, Português, Legislação e a parte pedagógica, tanto a plataforma vai ficar disponível durante todo o ano de 2026, com vários assuntos, inclusive com as atualizações conforme o ano for seguindo, tá? Como também o material do Drive também disponível para vocês aí até todo o ano de 2026, tá bom? Então vamos lá. Vimos uma aula já de Ceará pré-colonial, vamos ver uma aula Ceará colonial, uma de Império, uma de República e uma de Ceará contemporâneo, tá? Então, até terça-feira, todas essas aulas já têm sido gravadas e já estarão disponíveis lá no Drive para vocês, beleza? Vamos que vamos. Além da pecuária extensiva, a economia colonial cearense presenciou surtos regionais de outras atividades. O evento que gerou intensa atração populacional e a rápida instalação de autoridades no Cariri, especialmente em Missão Velha, foi o quê? Aí vocês pausam, tá? E respondem, beleza? Descoberta e subsequente corrida pela exploração de riquezas minerais, principalmente ouro, forçando a coroa a intervir e cobrar pesados impostos locais. Criação de um grande e próspero polo produtor de tecidos de luxo, administrado conjuntamente pela Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, companhia monopolista aí, né, do período colonial. Fundação de missões científicas financiadas pelo Marquês de Pombal, com o objetivo de catalogar e exportar fósseis da riquíssima bacia do Araripe. Instalação do maior e mais lucrativo complexo de charqueadas do Nordeste brasileiro, com produção focada estritamente no mercado externo europeu. E implementação de colônias penais exclusivas para degradados lusitanos, que deveriam povoar as fronteiras isoladas do Cariri para evitar novas invasões, tá? Então, qual alternativa vocês marcariam aí? Pessoal, a alternativa correta será a nossa alternativa A, tá? Descoberta e subsequente corrida pela exploração de riquezas minerais, principalmente ouro, forçando a coroa a intervir e cobrar pesados impostos locais. A economia cearense, ela não se resumiu ao gado, tá? O livro do Ayrton, né, do Ayrton de Farias, que nós estamos trabalhando, ele destaca o ciclo mineral no Cariri, a notícia de fabulosas riquezas minerais ouro, né? As notícias, né? As informações que circulavam à época, vide, né, que à época o mercantilismo estava em voga e que uma das lógicas econômicas do mercantilismo era o metalismo, a busca por ouro, prata. Vocês sabem que isso vai, de certa forma, ser o grande vetor impulsivo, né? O grande vetor impulsionador das grandes navegações espanholas e portuguesas, né? A busca por esses metais preciosos mundo afora, Europa afora, né? Atraiu garimpeiros e forçou a instalação de autoridades reais, como o ouvidor, na região de Missão Velha, para tentar controlar e taxar essa exploração. Embora o volume de ouro não tenha se comparado ao de Minas Gerais, há presença, né, documentada de ouro no sertão também aí do Cariri cearense, tá? Bisu de prova, se falar de ouro no Ceará colonial, a região é o Cariri, Missão Velha, Icó, tá? Houve sim febre do ouro em terras cearenses, atraindo a atenção metropolitana. Não com a
grandiosidade, né, dos volumes de ouros extraídos da região de Minas Gerais, porém, também há aí, né, informações que comprovam a extração de ouro no Ceará colonial. Para quem não sabia, esse é um detalhe importante, tá? No Cariri, Icó, lembrem-se disso. Questão 2. Lembrando de pausar, tá, pessoal, para vocês responderem, beleza? O desfecho da primeira presença holandesa no Ceará, 1637-1644, no Forte de São Sebastião, contradiz a narrativa de subordinação nativa. Historicamente, o encerramento desse domínio batavo ocorreu mediante uma o quê? Campanha militar terrestre vitoriosa, conduzida pelas forças de Pernambuco, que cruzaram o sertão e retomaram o forte sem apoio ou interferência indígena. Massiva revolta das populações originárias, que, exaustas das demandas exploratórias e abusos constantes, aniquilaram os invasores e demoliram a fortificação. Retirada estratégica e diplomática dos flamengos, acordada através do Tratado de Haia, entregando o forte intacto às tropas comandadas por Soares Moreno. Epidemia fulminante de varíola, que exterminou exclusivamente o contingente militar europeu, permitindo a retomada pacífica pelos colonizadores dos brasileiros. Falência imediata da Companhia das Índias Ocidentais, que ordenou o retorno urgente e definitivo de todas as suas tropas operantes no Nordeste brasileiro. Quem já estudou, até em passando por cima, o período de invasões holandesas e o período de expulsão dos holandeses também, né? Tanto a guerra de invasão quanto a guerra de restauração portuguesa, né? A guerra divina, né, de restauração portuguesa, que os portugueses tentam imprimir uma versão religiosa a esse conflito, né, entre católicos e protestantes calvinistas, sabe que tanto a população negra, representada aqui em Pernambuco, por exemplo, pela liderança do Henrique Dias, quanto a população indígena, representada também aqui em Pernambuco, na Paraíba, pela liderança do Felipe Camarão, tiveram aí uma importância fulcral, foram fundamentais para a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, né? Com as suas táticas de guerrilha, com as suas táticas de conhecer o território para enfrentar esses homens aqui, que em sua maioria vão tentar imprimir as táticas de guerra europeias em um território que não era o mesmo território, né? Não tem a mesma geografia, a maior parte dos conflitos se dão em morros, em montes, em mata fechada, e aí os indígenas e também os descendentes de africanos, os libertos ou os escravizados, tinham uma facilidade maior, né, de enfrentar eles nesse território. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B, tá? Uma massiva revolta das populações originárias, que, exaustas das demandas exploratórias e abusos constantes, os holandeses também vão escravizar, tá? Não só vão fazer alianças com os indígenas, não. Aniquilaram os invasores e demoliram a fortificação, no caso do Forte de São Sebastião, tá? Então, Ayrton de Farias, ele destaca isso na obra dele, né? A agência e o poderio militar dos povos originários. O fim da primeira invasão holandesa, comandada por George Garstmann, não foi de militares portugueses, não foi obra de militares portugueses, mas sim de uma revolta indígena em 1644, que não suportou os abusos e exigências de trabalho dos holandeses, atacando o forte e trucidando os invasores, tá? Então, quem expulsou os holandeses do Ceará pela primeira vez, em 1644, foram os indígenas. Isso quebra o mito da passividade indígena e também traz uma informação objetiva para a gente, né, da importância aí dos indígenas na luta contra os holandeses. A gênese do núcleo urbano, terceira questão. Peraí. A gênese do núcleo urbano que originou a capital cearense envolveu uma sequência de ocupações e disputas militares entre europeus, holandeses, portugueses, né? Conforme a historiografia revisada, o marco fundador estrutural da atual cidade de Fortaleza foi o quê? É interessante que o próprio nome já traz aí, né, uma indicação da resposta, né? Mas vamos lá. Abertura do primeiro porto comercial no Mucuripe pelos franceses, logo expandido pelas frotas de Martins Soares Moreno durante a restauração. Edificação da missão jesuítica de Ibiapaba, que posteriormente atraiu grande fluxo migratório litorâneo e se transformou no centro político. Construção inicial do forte de Schonenborg, né? Schonenborg,
Eu acredito que se pronuncia dessa forma. Pelos holandeses no Pajeú, em 1649, que, ao ser retomado pelos lusos, foi rebatizado e gerou o núcleo urbano. Fundação da Câmara Municipal de São José de Ribamar, estabelecendo definitivamente o poder administrativo luso antes da construção das defesas. Instalação de uma vasta feitoria de algodão na foz do rio Ceará, protegida pelo Forte de São Sebastião, erguido nas primeiras expedições. Dá uma pausazinha aí, tá, pessoal, para vocês responderem. Porém, aqui a palavra-chave, né, quando vier aqui sobre essa questão da gênese do núcleo urbano, da capital cearense, né, nós vamos ter aí o Forte de Schonenborg, que eu acredito que seja essa pronúncia, como a palavra-chave para vocês lembrarem aí dessa fundação desse núcleo urbano, tá? A gênese de Fortaleza está intrinsecamente ligada à construção do Forte Schonenborg, às margens do rio Pajeú, pelo holandês Matthias Beck, em 1649, na segunda invasão, né, no processo de segunda invasão. Em 1654, com a rendição holandesa em Pernambuco, os portugueses assumiram o forte, renomeando esse forte, né, de Nossa Senhora da Assunção. E é em torno dele que o vilarejo e posterior cidade de Fortaleza começou a se estruturar, tá? Então, falou ali das origens de Fortaleza na prova, lembrem-se da segunda invasão holandesa, em 1649, e lembrem do Forte Schonenborg ali, que é, de certa forma, um marco inicial de povoamento e de construção dessa fortificação para a habitação das pessoas ali, né, no que viria a ser futuramente o núcleo urbano principal da província, da capitania, posteriormente da província do Ceará, né? Mas aí, tipo, isso lá já beirando ali o século, final do século XVIII, né, início do século XIX, com a questão do algodão ali, retomando uma necessidade de ser exportado através do porto de Fortaleza, mas também existiam outros portos ali, Aracati, o próprio Mucuripe também, né, portos de exportação desses produtos, assim como da charque e da carne salgada, que também é muito importante aí no período colonial cearense. Então, beleza aqui. Ok, Forte de Schonenborg, né, o bizu da prova, Holanda, Matthias Beck, 1649, Forte Nossa Senhora da Assunção, aí é a renomeação do Forte Schonenborg, né, pelos portugueses em 1654, raiz de Fortaleza. O Forte de São Sebastião, São Martim Moreno, né, ficava na barra do rio Ceará, não é a matriz direta do atual centro de Fortaleza, tá? Esse Forte de São Sebastião é aquele que nós vimos que foi inicialmente tomado, sim, pelos holandeses, mas depois vai ser retomado pelos povos originários, né, destruído ali pelos povos originários no processo de expulsão dos invasores holandeses em 1644, tá? Cuidado para não confundirem os fortes aí, por favor. A ocupação dos sertões cearenses seguiu uma lógica divergente da adotada nas capitanias açucareiras clássicas, tá? O principal, no caso Pernambuco, Bahia, né? O principal motor geográfico e econômico que impulsionou essa interiorização territorial caracterizou-se pelo quê? Pessoal, só falando uma coisinha aqui, né, fazendo um adendo, isso aqui é um recorte, tá? Você tem o maior período de história documentada, né, do atual estado do Ceará, antiga capitania do Ceará, que vai ser, em determinado momento, submetida, né, à jurisprudência ao Maranhão, posteriormente a Pernambuco, você vai ter um período muito extenso de história colonial do Ceará. E aqui nós temos uma proposta de trazer 10 questões, que são aí, de certa forma, 10 apostas sobre o que vai cair lá do período colonial cearense, tá? Que é o maior período histórico, de certa forma, documentado que nós temos aí nesses 500 anos, né, de presença, de certa forma, de um processo de colonização das Américas pelos europeus, né? Então, ali, entre 1500, quando os portugueses começam a chegar por essas bandas, né, e 1600, o Ceará basicamente era um sertão somente habitado por povos originários, porque os portugueses não encontram nessa região ouro, prata, não vão encontrar inicialmente, né, o que eles demandavam,
E também o território não é tão propício quanto os territórios litorâneos de Pernambuco, Bahia, da região de São Vicente, para a produção da cana-de-açúcar, né? Por conta da questão do solo massapê, do solo mais cristalino, um solo que tinha uma circulação de água maior, tinha uma hidratação maior, né? Um solo mais bem nutrido. Então, não se tem uma produção açucareira no Ceará como a gente vai ter, por exemplo, em capitanias que, segundo a historiografia mais tradicional, deram certo, como é o caso de Pernambuco, São Vicente, Bahia, né? Ali na região de Ilhéus, na região litorânea da Bahia, posteriormente no Recôncavo Baiano. Então, assim, existe uma lógica da colonização cearense que é diferente da lógica da colonização de outras capitanias hereditárias que a gente vê, né? O próprio capitão donatário, ele basicamente não pisa no Ceará, né? Ele recebe o território, mas não pisa no Ceará. Salvo engano, ele vai ser devorado também naquela expedição do Bispo Sardinha, que naufragou nas fronteiras entre Pernambuco e Sergipe, período colonial, né? Porque hoje é Coruripe e Alagoas, e nunca chegou a desembarcar no Ceará, tá? Então, a gente vai falar de recorte, obviamente. Se vocês querem aprofundar esse conhecimento, não para a prova, mas para outras coisas, aí vocês devem procurar a historiografia mais específica mesmo, né? Aqui a gente está trazendo o Ayrton de Farias numa tentativa de fazer com que vocês vejam a parte macro dessa história colonial, pré-colonial, imperial, republicana e contemporânea, para acertar questões de prova, tá? Então, a preocupação da gente aqui é realmente resolver questões, beleza? A ocupação dos sertões cearenses seguia uma lógica divergente da adotada nas capitanias açucareiras clássicas. O principal motor geográfico e econômico que impulsionou essa interiorização territorial caracterizou-se pelo quê? Construção de uma complexa rede de canais de irrigação nas planícies do Cariri para o cultivo contínuo de cana-de-açúcar visando o mercado asiático, marcha militar sistemática para capturar e vender nativos pacificados, impulsionada pelas diretrizes das bandeiras paulistas no extremo norte, instalação de polos manufatureiros têxteis em Sobral, atraindo vastas populações em busca de trabalho assalariado e condições urbanas, isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí é extremamente incorreto e utópico. Expansão contínua das frentes de pecuária, que deslocadas do litoral leste, por serem proibidas pela coroa portuguesa, magiaram os rios Jaguaribe e Acaraú, garantindo a sobrevivência nos sertões, exploração em larga escala de pedras preciosas no rio Banabuiú, que sustentou o crescimento demográfico sem dependência das produções agropastoris. Então, qual a resposta aqui da gente? A nossa resposta, pessoal, é a letra D, expansão contínua das frentes de pecuária, que vai ser o forte do processo de colonização do Ceará, né? Principalmente para produzir carne, couro, leite, né? Para as regiões, nesse momento aí, né? O Ceará levava essas mercadorias para as regiões açucareiras, tá? Então é com quem eles vão fazer comércio inicialmente, né? Um processo de comércio interno. Pernambuco, principalmente, é uma das capitanias mais beneficiadas nesse período desse comércio com o Ceará, tá? Maranhão também. Então, a economia colonial cearense encontrou sua vocação na pecuária. O ciclo do gado ou civilização do couro, como é chamado, né, pela historiografia mais tradicional. O gado era incompatível com os engenhos de açúcar litorâneos, inclusive, como eu falei, proibido, né, pela coroa de serem criados no litoral, de Pernambuco e Bahia, sendo empurrados para o sertão. Essa interiorização seguiu estritamente o curso dos rios Jaguaribe, Acaraú, Salgado, para garantir o abastecimento de água em um ambiente semiárido. É justamente essa expansão do gado para o interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, que vai gerar aquele movimento que fica conhecido como Guerra dos Bárbaros pela documentação portuguesa, né? Confederação dos Cariris, Guerra dos Bárbaros, Tairiús, Tarairiús, é um determinado nome assim, o nome da etnia. Esse conflito é justamente por conta dessa expansão do gado para o sertão, do que viria a ser o Nordeste futuramente. Né? Os povos indígenas interioranos, denominados genericamente de tapuias, né? Os indígenas do interior, do sertão, a grande parte deles, né? Dos grupos etnolinguísticos macro-G,
eles vão justamente resistir a esse processo de expansão dessa pecuária, expansão dessa pecuária extensiva pelos seus territórios, pelas suas terras no interior do futuro Nordeste. Né? E aí você vai ter esse conflito aí com esses povos originários, que vai ser chamado, né, pela historiografia mais tradicional, de Guerra dos Bárbaros, por conta da expansão pecuária no sertão nordestino, tá, pessoal? Então, o caminho do gado é igual ao caminho dos rios Jaguaribe, Acaraú, entre outros, Rio Salgado, entre outros. A pecuária cearense é um subproduto da economia açucareira e ela foi um subproduto, por quê? Porque a economia açucareira demanda esse gado, né, tanto para tração animal, nos engenhos de tração animal, que não tem, né, moenda movida a água, não são engenhos reais, são engenhos banguê, quanto demanda também para alimentação e abastecimento de subsistência dessa população que vive da exploração da cana-de-açúcar quase que exclusivamente e que não produz alimentos, né, demandando esses alimentos de outras regiões, tá? Importante aí vocês pensarem nisso, que o processo de colonização do que viria a ser a futura capitania do Ceará se dá inicialmente com a expansão da pecuária nesse território, porque aí a gente vai pensando em termos de ciclos, tá? Então, pecuária, charque, algodão, tá? Para a gente pensar em termos de ciclos econômicos para facilitar mesmo aí, decorar para responder questões de prova. A historiografia tradicional frequentemente descreveu o início da colonização cearense como um processo contínuo de expansão açucareira. Contudo, baseando-se em Ayrton de Farias, a fase inicial sob o sistema de capitanias hereditárias caracterizou-se essencialmente pelo quê? Então respondam aí, tá? Uma ocupação incipiente liderada por jesuítas, que estabeleceram as primeiras missões no litoral leste, antes da chegada efetiva dos donatários portugueses. Um sucesso econômico imediato com o plantio de cana-de-açúcar, vocês já sabem que não, já falamos sobre isso, né? Uma aliança estratégica e duradoura entre a coroa portuguesa e as tribos potiguares, também já falamos sobre isso agorinha, quando citamos a Guerra dos Bárbaros, então a letra C também é impossível, é inviável, né? É incorreta. Uma rápida interiorização promovida por bandeirantes paulistas, que buscavam capturar indígenas para o trabalho escravo nas crescentes lavouras do Sudeste. Não, esse processo de conquista do sertão nordestino, ele não é imediato, muito menos rápido, tá? Ele é um processo de longa duração, então começa no século XVI e vai entrar para o século XVII adentro, né? E essas disputas territoriais, elas continuam com os povos indígenas, com os quilombolas posteriormente, tá? Então essa letra D também está errada. Um absoluto desinteresse e abandono por parte do primeiro donatário, Antônio Cardoso de Barros, tá aí o nome do dito cujo, que priorizou seus cargos e interesses mercantis na Bahia. Pessoal, essa aqui eu já cantei, inclusive, né? Só não falei o nome do capitão donatário. É a nossa questão, alternativa, perdão, correta, tá? Segundo o historiador Ayrton de Farias, a fase inicial da colonização cearense foi de completo abandono. O primeiro donatário, o Antônio Cardoso de Barros, nunca pisou no Ceará, priorizando seus interesses e o cargo de provedor-mor na Bahia, né? Provedor-mor aí, salvo engano, é aquele cargo, né, da questão do abastecimento, aquele que é responsável pelo abastecimento. Tem o Almotacé também, né? Mas o provedor-mor, salvo engano, é o responsável aí pelo abastecimento das regiões, né? E aí, claro que ele devia lucrar muito com esse cargo. Então, ele não viria para o Ceará para tentar aventurar, né? Como fez o Duarte Coelho, por exemplo, indo para Pernambuco. Sua única passagem pela região se deu de forma trágica ao naufragar e ser morto pelos indígenas caetés junto com o bispo Sardinha, né? Na região limítrofe entre Pernambuco e Sergipe. Essa questão de que foi atribuída aos indígenas caetés esse processo de canibalismo, né, ou antropofagia, no caso aí, contra essa nau portuguesa e esses tripulantes, segundo a historiografia, sobre as questões dos povos indígenas mais contemporâneas, né, pelo menos aqui em Pernambuco, se contesta muito essa atribuição da morte do bispo Sardinha aos caetés. Fala-se muito mais que os portugueses tinham interesse em justificar a guerra justa contra os caetés
porque os carretéis eram indígenas bravios e arredios, eles não vão negociar com os portugueses na capitania de Pernambuco. Então, se atribuiu aos carretéis esse canibalismo do Bispo Sardinha e da tripulação dessa nau que naufragou, mas que não foram eles. Atribuiu-se aos carretéis somente para poder justificar a dizimação e o genocídio desse povo aí, tá? Que são tupis-guaranis, né? São tupi. Lembre da regra do donatário fantasma, Cardoso de Barros, Antônio Cardoso de Barros, né? Ele fica na Bahia, nunca ocupou o Ceará. O interesse inicial de Portugal pelo Nordeste focava em Pernambuco e Bahia por conta da exploração dos engenhos e da cana-de-açúcar, né? Dos engenhos de cana-de-açúcar e das plantações de cana-de-açúcar. Vamos lá para a questão 6. No que concerne à estrutura social vigente nas fazendas de gado durante o período colonial no Ceará, as análises de Ayrton de Farias indicam que o cotidiano sertanejo distanciava-se do modelo absolutista. É correto afirmar que essas relações se davam mediante o quê? Vamos lá. A presença de um domínio violento, mitigado pela necessidade de constantes negociações diárias entre senhores e trabalhadores, evidenciando uma complexidade social. A ausência absoluta de tensões sociais, visto que proprietários e vaqueiros formavam parcerias igualitárias, absurda essa alternativa, está incorreta. A implementação de um regime escravista brando e pacífico, outra absurdidade, devido à escassez de capitais para aquisição de maquinários pesados na agropecuária. A submissão total dos trabalhadores indígenas, já sabemos também que não, né, que os povos indígenas vão resistir, tanto contra os portugueses, tanto contra os franceses, quanto contra os holandeses também, tá? A adoção de contratos formais de trabalho que estipulavam as obrigações e os direitos dos vaqueiros europeus recém-chegados às terras áridas, jamais, né? Nada disso. Aqui, provavelmente, aqui a alternativa correta é a letra A, e ela mesma. A presença de um domínio violento, mitigado pela necessidade de constantes negociações diárias entre senhores e trabalhadores, evidenciando uma complexidade social. Vocês sabem que o processo de produção, de criação, perdão, do gado, né, desse gado criado extensivamente, não demandava uma grande quantidade, um grande contingente de mão de obra escravizada africana, nem mesmo de mão de obra escravizada indígena. Portanto, boa parte desses trabalhadores, muitas vezes, eram mesmo homens livres, pobres, vaqueiros, que cuidavam dessas reses, cuidavam do gado, né, e recebiam pelo sistema de quarteação, ou seja, eles recebiam a cada 4 anos um bezerro, uma rezinha, né? E iam ali acumulando, de certa forma, bem nesse sentido, né? Um bem semovente. Eles recebiam uma cria do gado que eles cuidavam e, a partir disso, eles iam ali estabelecendo a sua base material mesmo de sobrevivência. Então, imagina aí o nível de miserabilidade, né, desse sertão nordestino nesse período histórico aí. E a sobrevivência era realmente uma sobrevivência que demandava muita negociação, muitos conflitos, porque não era fácil, não se tinha uma economia, como é que eu posso falar, dinâmica, né, como vai se ter, por exemplo, em regiões açucareiras, onde um homem livre, pobre, podia, sim, ser um arredentário de um terreno, né, de uma terra que deveria ser produzida por um capitão mor, né, ou pelo próprio capitão donatário, que pode distribuir seis-marias, né? Claro que ele vai distribuir seis-marias a homens livres portugueses, de preferência da sua família. Então, assim, a dinâmica da economia no interior cearense, ela é muito mais difícil, né? Ayrton de Farias desmistifica a visão de um poder senhorial irrestrito no sertão. Embora houvesse profunda desigualdade e violência inerente à escravidão e ao coronelismo primitivo, o cotidiano das fazendas exigia negociações e brechas de autonomia. O vaqueiro, frequentemente mestiço, índio ou negro escravizado, tinha habilidades indispensáveis e andava armado na caatinga, o que forçava os senhores a fazerem concessões para garantir a lealdade e funcionamento da fazenda, inclusive garantindo o pagamento a eles, né? Então, relações no sertão pecuarista. Tensão, violência, mas também negociação. Não confunda a escravidão do sertão, que permitia certa mobilidade espacial do vaqueiro, até porque ele precisa, né, mover esse gado para se alimentar, tanger esse gado também, para que esse gado não se perca ou não seja roubado, com a rigidez das senzalas do engenho de cana-de-açúcar.
tá? Vamos para a sétima. A substituição da violência tática militar de Pero Coelho, em 1603, pela pacificação religiosa jesuíta, em 1607, revela uma adaptação nas estratégias da coroa para o Ceará. De acordo com a obra de referência, essa mudança ocorreu primordialmente por quê? Então, vamos lá. Que mudança é essa, tá, pessoal? Então, aqui, ó, é a substituição da tática de violência militar contra os povos originários por uma tática de pacificação religiosa investida pela Companhia de Jesus em toda a América, né? Em toda a América portuguesa. Na verdade, em todo o Império Ultramarino Português, os jesuítas buscaram aplicar essa lógica da catequese para uma possível domesticação ou pacificação das populações originárias desses territórios, né? Salvo engano, China ou Japão, se eu não me engano, no Japão deu muito errado, né? Os jesuítas tiveram ali as suas cabeças cortadas pelas elites. Se eu não me engano, foi no Japão ou foi na China, né? Mas é nesse processo de conquistas ultramarinas portuguesas aí. Quem é de colônia vai manjar mais disso, obviamente, tá? Mas voltamos agora para o Ceará no Ocidente. Então, vamos lá. A expansão militar demandava altos investimentos bélicos, o que se tornou inviável após a eclosão da União Ibérica e o redirecionamento de verbas para o Sul. O fracasso militar de Pero Coelho evidenciou a extrema hostilidade climática, notadamente a seca de 1605, tornando ineficaz a força bruta em um território tão inóspito. Os padres jesuítas garantiram o financiamento total da nova expedição através de doações de nobres, isentando a metrópole de arcar com altos custos de ocupação. Não, né? Esse processo de terceirização realmente acontece com as capitanias hereditárias, mas os jesuítas não vão garantir o financiamento total dessas colonizações, né? Dessas implantações de focos colonizadores. A igreja, na América Portuguesa, a Igreja Católica ameaçou excomungar as autoridades luso-brasileiras caso prosseguissem com a escravização das tribos que já haviam aceitado o batismo católico. As forças holandesas já detinham controle absoluto do litoral, forçando Portugal a usar os religiosos como agentes disfarçados para articular levantes nativos no interior. Não, alternativa correta aqui, nossa letra B, tá? O fracasso militar da expedição do Pero Coelho evidenciou a extrema hostilidade climática do território semiárido, né? Notadamente sofrendo com a seca de 1605, tornando ineficaz a força bruta em um território tão inóspito. O fracasso do Pero Coelho de Souza não se deu apenas pela resistência nativa, mas de forma determinante pelo clima rigoroso, enfrentando a seca de 1605-1606, percebendo a ineficácia e o alto custo da força bruta em um ambiente tão inóspito, a estratégia mudou para a pacificação religiosa com os padres Francisco Pinto e Luiz Figueiras, que são os primeiros padres jesuítas que vêm para tentar catequizar os povos indígenas aí nesse período, numa tentativa de dominação cultural mais econômica e sutil. Então vamos lá para a cronologia da ocupação aqui, ó, pessoal. Cronologia da ocupação. Primeiro, força, Pero Coelho, fracasso, seca, resistência dos povos nativos. Segundo, através da religião, os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, vem para a América Portuguesa. Também temos aí o fracasso, vários desses padres aí foram assassinados pelos povos originários que não querem se submeter a eles, né? E a lógica religiosa deles, porque lógico que eles sabem que está a serviço também dos colonizadores que querem escravizar e que querem essa mão de obra escravizada, né? Pacificada. Terceiro, diplomacia militar, Soares Moreno. E aí sim, né, começa aqui a haver um processo de invasão desse território mais efetivo, tá? Mas aí a gente tem isso mais para frente. A seca é um fator histórico ativo na derrota de diversas expedições para esse território que futuramente viria a ser o Ceará, tá, pessoal? O encerramento do século XVIII representou um ponto de inflexão política para a capitania do Ceará, sim, marcando sua emancipação administrativa em relação a Pernambuco em 1799, data preciosíssima para a gente decorar, tá? Ano em que o Ceará recebe a sua emancipação política de Pernambuco, 1799, tá? O vetor socioeconômico decisivo que fomentou e viabilizou essa independência provincial foi o quê?
né? No caso, uma independência da capitania, né? Ainda não eram províncias. O auge produtivo e a rentabilidade alcançada pela economia pecuarista, cujas charqueadas ultrapassaram o faturamento anual da extração de pau-brasil, não, né? Essa extração de pau-brasil aí nem era mais interessante economicamente no final do século XVIII. A excepcional descoberta das minas auríferas no Cariri, evento que levou o Ceará ao posto de capitania mais abastado e desenvolvido do Brasil colonial, não, isso nunca aconteceu. A notável ascensão da cultura algodoeira, impulsionada pelas demandas da Revolução Industrial, cujo sucesso reestruturou a província com ganhos robustos. O enfraquecimento contínuo da capitania de Pernambuco, desgastada financeiramente após os longos conflitos armados desencadeados na Guerra dos Mascates, isso é início do século XVIII, né, 1710, 1711, então já não tem relação aí com a independência do Ceará. As intensas pressões políticas exercidas por Martim Soares Moreno, junto à corte portuguesa, exigindo autonomia como prêmio por combater corsários piratas. Não, pessoal. Aqui a alternativa correta é a letra C. Eu até cantei ela no início da aula, né? A independência ali da capitania do Ceará, ela vem justamente com o impulsionamento da cultura algodoeira no final do século XVIII, início do século XIX, pelo menos até 1810, 1815, a gente vai ter uma forte produção de algodão por conta tanto da Guerra de Independência dos Estados Unidos, que era um dos principais, né, das 13 colônias, dos principais fornecedores de algodão para a Inglaterra. Então, a Inglaterra para de negociar esse algodão com os Estados Unidos da América e passa a negociar esse algodão com o Brasil, né? No caso aí, nesse período, com a América Portuguesa. Então, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, serão regiões exportadoras de algodão para a Inglaterra nesse processo aí de revolução industrial, né? Essa demanda causada pela Revolução Industrial Inglesa, tá? Então, com isso, a gente tem o crescimento da economia do Ceará e a consequente emancipação política do Ceará, que não queria mais estar submetida aos interesses de Pernambuco, né? Tendo em vista que Pernambuco praticava também o que, por exemplo, depois as cortes portuguesas no Rio de Janeiro vai praticar contra a capitania de Pernambuco, né? Uma cobrança de impostos exagerada, né? Um domínio político sobre a região que não era mais muito bem quisto, inclusive pelas elites cearenses. O Ceará foi capitania subalterna anexa a Pernambuco por muito tempo, o que mudou o jogo e deu peso econômico para a independência cearense em 1799. Foi o renascimento agrícola focado no algodão, o ouro branco, como era chamado, né? A Revolução Industrial na Inglaterra gerou uma demanda colossal por algodão, produto que se adaptou perfeitamente ao clima cearense, gerando lucros que justificaram a autonomia administrativa. Tá? Então, independência do Ceará de Pernambuco, 1799, ligado diretamente ao ciclo do algodão, demanda da Revolução Industrial Inglesa, e lembrando também tem relação com a Revolução Americana e com a independência dos Estados Unidos da América, tá? Que pararam inicialmente de comercializar algodão para a Inglaterra por conta da questão da sua emancipação. Uma forma de revanchismo da Inglaterra, né? Questão 9, vamos lá, estamos quase finalizando. Rejeitando os antigos estereótipos da historiografia tradicional que retratavam os indígenas como passivos, a obra destaca a agência nativa. Segundo essa análise, o comportamento dos indígenas em face do sistema colonial caracterizava-se frequentemente pelo quê? Vocês já sabem que os indígenas eles vão resistir, eles vão promover guerras, eles vão promover conflitos, eles vão negociar também com os portugueses, com os holandeses, com os franceses, tá? Eles não são seres anômicos e inativos, né? Não são agentes passivos do processo histórico. Então, levem isso para a prova, vocês já sabem disso já. Não precisa nem eu estar falando sobre isso aqui, né? Aceitarem de modo irrestrito as imposições culturais europeias, pelo amor de Deus, está errado. Manterem-se em um estado letárgico e apático, errado. Promoverem alianças pan-indígenas duradouras com as frotas holandesas, assegurando a autonomia de vastas porções do território cearense até a independência. Empregarem táticas sutis e dissimuladas no cotidiano, como a aparente submissão aos valores coloniais, configurando-se como estratégias de resistência e sobrevivência, as resistências do cotidiano, né? Recuarem de forma contínua e massiva para a região amazônica, deixando os férteis vales dos rios completamente desabitados, também aí uma alternativa
generalizadora, né? Então é aqui, né, galera? Negociação e conflito, né? A lógica é trazida também nos estudos do João José Reis e do Eduardo Silva para os povos africanos e descendentes de africanos, também servem para os povos originários, né? Esses povos, na verdade, até os dias de hoje, eles vivem negociando e conflitando contra interesses alheios aos seus interesses, né? É o maior processo de resistência contínua da história, eu acredito, nas Américas, é o processo de resistência dos povos originários. Inclusive hoje, o dia que eu gravo essa aula, dia 19 de abril, dia dos povos originários, dia dos povos indígenas, a gente tem que estar relembrando, obviamente, esse processo de resistência e de agência desses povos. Os indígenas eram agentes históricos ativos. Muitas vezes, o que os colonizadores e a historiografia antiga viam como passividade ou preguiça era, na verdade, uma estratégia consciente de sobrevivência. Ao simular acomodação, aceitar certos acordos na aldeias ou aliar-se temporariamente a um invasor contra outro, os indígenas resistiam de forma sutil à aniquilação cultural e física completa. Basta vocês lembrarem que, sem o auxílio dos povos indígenas, os holandeses não teriam sido expulsos. Sem o auxílio dos povos indígenas que eram tributários dos astecas e dos incas, Hernán Cortés e o Pizarro não teriam conquistado a América, né, nos territórios que eles conquistaram, na região da Bolívia, Peru, que viria a ser futuramente, né, Bolívia, Peru, Chile, Venezuela, Colômbia, México. Eles não teriam conseguido conquistar aquele território se não tivessem também tramado alianças. Tramado, eu digo porque realmente é uma trama, né? Eles fazem as alianças e depois eles vão também escravizar e matar os povos com quem eles se aliaram para poder dominar esses territórios, tá? Então, é a gente lembrar disso, né? Desse jogo aí de negociação, de conflito, de guerra constante até os dias atuais. As incursões holandesas na capitania do Ceará apresentaram peculiaridades significativas em relação à dinâmica estabelecida em Pernambuco. Para o Ayrton de Farias, o interesse flamengo em terras alencarinas estava ancorado em grande medida no quê? Vamos lá. Exploração maciça de minérios preciosos na bacia do Cariri, visando financiar a guerra da Companhia das Índias Ocidentais contra os exércitos espanhóis. Os holandeses eles também vão ter essa ideia de que havia, né, ouro e prata em determinadas regiões do Ceará. Então, isso também vai impulsionar a vinda deles, no caso, para o Ceará, né, para as regiões do Ceará. Mas não é essa a alternativa A. Implantação de um vasto sistema de plantações algodoeiras irrigadas, utilizando a abundante mão de obra indígena recém-pacificada no Vale do Jaguaribe. Construção de portos de águas profundas no litoral leste para facilitar o escoamento de escravizados africanos destinados às colônias caribenhas holandesas. Não. Criação de centros teológicos de ensino calvinista, com intuito, isso vai ter na França Antártica, né? Lá no Rio de Janeiro, isso aí vai existir mesmo. Com o intuito de estabelecer uma barreira cultural impenetrável contra o avanço das missões jesuíticas. Letra E, garantia de uma base logística estratégia para apoiar a invasão ao Maranhão, somada à exploração de produtos extrativistas locais como o sal e o âmbar, né? Então, essa letra E aqui é a boa, tá? A ocupação holandesa no Ceará foi puramente estratégica e extrativista. O Ceará não tinha a infraestrutura açucareira de Pernambuco. Os holandeses queriam um ponto de apoio logístico para atacar os ibéricos no Maranhão e proteger suas rotas, além de buscarem ativamente minas de prata. Eles têm realmente essa noção de que poderia existir, né, que eles, segundo Ayrton de Farias, eles tinham conhecimento que poderia existir minas de prata, mas que eram lendas, né? E, no caso, eles vão explorar o sal e o âmbar, né, dessa região também, já na lógica mercantilista, na lógica da Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa militar, né? Então, precisa dar lucro também, não é só um processo de expansionismo por domínio territorial, mas também visando o comércio e a lucratividade desse comércio. Holandeses no Ceará, logística militar mais extrativismo, sal, a ideia da prata, né, âmbar, eles não vieram para plantar cana no Ceará. Isso eles já sabem que podem explorar na região de Pernambuco e, no caso do que viria a ser futuramente Alagoas, né? O Brasil holandês, ele vai ali de Sergipe, né, até as regiões ali do Maranhão,
tá? Então, passa pelo Ceará, logicamente, passa pelo Rio Grande do Norte, logicamente, mas a área mais efetivamente colonizada pelos holandeses, pelos batavos, pelos flamengos e pelas outras nações que vêm com eles, é realmente a capitania de Pernambuco, tá? Que era onde estava massivamente esse ouro branco, né? Principalmente na sua zona da Mata Sul, seu litoral sul, tá? Então aqui, galera, mais 10 questõezinhas resolvidas. Lembrando que essa aula aqui de resolução de questões é um recorte. Lembrando que o material já está no Drive também, tá? E lembrando que essa semana teremos os nossos aulões visando o IFCE, tá? A legislação quarta e quinta, português na sexta-feira. E quem quiser adquirir a plataforma, é só entrar em contato comigo, tá? Isso aqui estava aparecendo normal para vocês, né? Tava assim. Porque fica esse aviso de que a gente está compartilhando a tela. E agora, inclusive, ele não aparece, mas tá. Ok, meu pessoal. Bons estudos. Faltam 3 aulinhas sobre história do Ceará, tá? Império, República e Contemporâneo, para a gente finalizar e ir para essa prova. Espero muito ajudar vocês aí nessa prova, acertar 1, 2, 3 questões sobre história do Ceará. Não sei quantas questões vão vir especificamente sobre história do Ceará, tá? Mas vai ser demandado de vocês, sim, um bom conhecimento sobre